a todos. É com grande prazer que estamos aqui novamente para falar de um tema que é fundamental em nossa vida: planejamento reencarnatório. Eu quero agradecer a Lara, que está aqui me filmando, e não dá para fazer pelo Face porque eu preciso dos slides, então a gente está usando esse outro recurso. Pedimos a proteção espiritual para que nos ajude, para que a gente possa passar esse conteúdo da melhor forma possível e que possa atingir mentes e corações. Planejamento reencarnatório. Bom, nós sabemos que nós somos um corpo habitado por um perispírito e por um espírito, né? Quando a gente morre, a gente tem a parte do perispírito e do espírito. O corpo é o único que morre, o corpo físico. O nosso espírito continua com sua veste, com o perispírito. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 76, a gente encontra: que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. A segunda pergunta, 93. O espírito propriamente dito tem alguma cobertura ou está, como pretendem alguns, envolvido numa substância qualquer? E vem a resposta: o espírito está revestido de uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bem grosseira para nós, que é o nosso perispírito, né? Muito vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e se transportar para onde queira. E a pergunta 94 é: de onde o espírito toma o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal de cada globo. Por isso, ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para outro, o espírito troca seu envoltório, como mudais de roupa. É interessante a gente refletir sobre isso, que a gente tem esse perispírito de acordo com a nossa condição evolutiva, de acordo com o estado de evolução que nós temos. Quando a gente mudar de plano, for para um mundo melhor, o nosso espírito for mais evoluído, nossa veste do espírito também vai ser mais evoluída. Mais uma coisa que eu sempre pensei: será que a função do perispírito é somente a de revestir o espírito? Eu pensava isso, né? E hoje eu sei que não. O perispírito, gente, dá uma palestra para abranger o perispírito, de tanta função que ele tem. Eu vou falar só de uma ou duas aqui, que tem a ver com o tema planejamento reencarnatório, tá? Mas o perispírito tem funções inúmeras, fantásticas, qualidades inúmeras. Graças ao nosso perispírito, a individualidade, a memória pretérita, ou seja, a memória do nosso passado, das nossas reencarnações anteriores, estão bem armazenadas, assim como as vivências da nova vida terrena também serão registradas, garantindo a nossa identidade. Então é no nosso perispírito, que está cheio de manchas, pelo que nós já erramos em diferentes reencarnações, né, que fica armazenada a nossa individualidade e a nossa memória do passado. Memória essa que ela é obnulada, ou seja, ela é esquecida quando a gente reencarna, né? Então, nós estamos lá no plano espiritual, nos vendo assim, com nossas dificuldades, com a nossa baixa vibração, né? Conscientes de nossas falhas e dificuldades e muito dispostos a vencê-las.
E a gente quer melhorar, a gente anseia pela evolução e a gente pede para reencarnar. E aí, para a gente reencarnar, é necessário um planejamento reencarnatório. Por quê? A gente tem que limpar a nossa veste do espírito, né? Limpar o nosso perispírito. E como que a gente pode limpar o nosso perispírito? Através de pensamentos positivos que vão gerar sentimentos positivos. Gente, pensamentos positivos. Toda vez que a gente abaixa o nível do nosso pensamento, a gente tem sentimentos negativos que mantêm o nosso perispírito do jeito que ele está. Por isso que a gente demora tantas reencarnações para aprender um pouquinho. Porque é difícil manter os pensamentos positivos. Então a gente tem que se cuidar muito disso. Que pensamentos nós estamos tendo no dia a dia? Em cada atividade que eu faço. Eu estou lavando uma louça e estou achando ruim de lavar a louça, ou estou fazendo da melhor maneira possível e agradecendo a Deus pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade de estar servindo alguém, pela oportunidade de estar fazendo alguma coisa útil, necessária. Então, olha, pensamentos mais sentimentos alimentam a composição do meu corpo perispiritual. Isso é fundamental a gente refletir sobre isso. Pensamentos que geram sentimentos, positivos ou negativos, alimentam a composição do meu corpo perispiritual. Então, se meu corpo perispiritual está assim, é porque meus pensamentos e sentimentos não estão sendo positivos. Mas à medida que eu conseguir mantê-los positivos, esse corpo, essa veste espiritual vai melhorar, vai ficar cada vez mais brilhante. Por isso que quando a gente evolui, a nossa aura brilha. Dizem que a aura de Jesus é tão extensa, tão grande, tão luminosa, que ela é maior que o planeta Terra. Olha que coisa linda. Bom, o pensamento, segundo Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, e antigamente nas edições anteriores era o problema do ser, do destino e da dor, ele fala que o pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, ele influenciando nossos semelhantes para o bem e para o mal. Vamos parar aí. O nosso pensamento pode influenciar e influencia as pessoas que estão ao nosso redor, tanto para o bem quanto para o mal. É comum se a gente chegar num lugar, todo mundo já deve ter passado por essa experiência, e falar, ai, que dia chato hoje, hoje eu estou irritada, estou cansada, estou desanimada. Aí o outro vira e fala, poxa, é mesmo, eu também, não sei por que eu saí da cama hoje, e a coisa se estende negativamente. Agora, se uma pessoa me chega, olha, hoje o dia está ruim, eu estou desanimado, eu falo, mas gente, está um dia lindo hoje, vamos aproveitar essa oportunidade. O que aconteceu com você? Por que você está assim? Mostrar interesse, né? Dar uma atenção, dar um ombro, amigo. Gente, escutar o outro é fundamental, ajuda muito, né? Então, a gente tem esse poder de influenciar os nossos semelhantes, tanto para o bem quanto para o mal, que a gente influencia para o bem, né? Mas o pensamento vai muito além da gente poder influenciar o outro. Olha aqui, ele atua principalmente em nós, né? Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente ou futura.
Leon Denis é muito sábio, né? Por isso que a gente fala da importância, que todos nós sabemos, né? Eu não estou falando nenhuma novidade, da importância dos pensamentos positivos que vão gerar os sentimentos positivos. A gente tem que se manter no pensamento positivo porque ele é criador. Assim nós vamos influenciar nossos semelhantes para o bem e vamos estar limpando nossa veste perispiritual. Toda imperfeição moral é causa de sofrimento. Então essas manchas aqui, gente, foi porque nós fomos contra as leis divinas. Por isso que o nosso perispírito não é brilhante, né? E no planejamento reencarnatório, a gente vem para limpar nossas vestes, vem para atender nossas necessidades evolutivas. E eu vou contar para vocês a história do Agenor. O Agenor era devotado espírita. E ele estava desalentado com seus progressos de melhoria espiritual. Ele angustiava-se com a ideia de ter tanto conhecimento e fazer tão pouco. Desanimado consigo mesmo, ele rezou bastante e pediu ajuda. E fez um desabafo ao pai sobre seu cansaço e pouco progresso. Ele acha que ele estava preparado para fazer coisas grandiosas, mas ele não estava conseguindo. Durante o sono, ele foi conduzido por seu guia espiritual a uma caverna escura e fétida, com diversos sofredores no lamaçal psíquico do vício. Agenor desmaiou, de tão pesado era o ambiente, e foi conduzido ao Hospital Esperança. Após recuperar-se, foi-lhe dada a nova oportunidade de consultar uma resumida ficha, só o que ele poderia ter acesso, né? Sobre suas vivências reencarnatórias. E ele foi lendo e se assustando. 600 anos de viciações entre encarnações e desencarnações. 600 anos de viciações. Falência no terreno do sexo e da infidelidade afetiva. Deixou crianças abandonadas em razão da destruição de suas famílias. Sua insanidade provocou ódio e repulsa, crimes e infelicidade geral. Quando o Agenor leu a ficha dele, ele ficou até branco, né, gente? Ele sentiu um mal-estar. Aí ele soube que o próprio Eurípides Barçanufo foi quem organizou o seu regresso ao corpo físico, com a condição de ser a última existência com certas concessões para o crescimento em clima provacional educativo. E a grande meta que ele tinha nessa reencarnação era a chance de vencer as tendências aventureiras e imaturas. Gente, quando o nosso planejamento reencarnatório é feito, ele é feito com o mínimo que a gente tem condição de cumprir. Daquela lista enorme de coisas que a gente fez de errado no passado, a gente vem para sanar pequenas coisinhas. E no geral a gente desencarna sem sanar e volta. Então nós estamos numa fase de oportunidade única. Com essa pandemia, de nos alertar, de nos voltarmos a nós mesmos, de nos autoanalisarmos, para a gente tem, sabe lá quanto tempo de vida, para a gente dar o nosso melhor. Então Eurípides Barçanufo falou para Agenor: conhecerás a doutrina espírita, receberás uma boa companheira e terás as regalias de um lar em paz. Olha quanta coisa boa que ele veio para tentar vencer as tendências aventureiras e a infidelidade causada, né, em existências pretéritas.
Sua única e essencial vitória, continuou Eurípides Barçanufo, será o controle de suas impulsões maléficas, para, em futuras existências, reencarnar para a retificação das almas que prejudicou. É muito interessante a gente pensar na situação do Agenor, porque muitas vezes a gente acha que uma pessoa que vem com uma vida mais tranquila é porque não tem tanta coisa para pagar. E a gente não sabe nada. Vocês veem, o Agenor veio com condições bem tranquilas, porque era só aquilo que ele tinha condição, talvez, se ele se esforçasse, de vencer naquela reencarnação. E ele queria santidade, queria fazer coisas grandiosas. Ele não estava em condição ainda. Agenor lia a ficha como se fossem imagens vivas. Sentiu paz e percebeu com clareza que seu anseio de reforma estava lhe prejudicando o esforço. Estava desejando a santificação. Eis seu erro. Regressaria ao seu corpo mais feliz. Embora não fosse desistir de ser alguém melhor, retiraria o hábito enfermiço de tantas cobranças pessoais e procuraria, dentro do seu lar, de suas atividades no trabalho e no centro espírita, dar o seu melhor. Antes, porém, perguntou ao instrutor do motivo de ter sido levado àquela caverna fétida. E o instrutor explicou: Agenor, você foi retirado dessa caverna. Ali também se encontra a maioria das pessoas que você prejudicou. Então, você está tendo uma oportunidade nessa sua reencarnação de se melhorar um pouco, para em reencarnações futuras você ir resgatando aquelas pessoas. Agenor ruborizou-se e retornou ao corpo. Ao acordar, trazia na alma um novo alento. Sentia-se bem amparado, embora não lembrasse detalhes. Amava com mais vigor o lar. Guardava a impressão de que uma missão aguardava no futuro e concentraria esforços em manter-se íntegro nos seus ideais. Que a história de Agenor nos sirva de estímulo, né, a todos nós que estamos em transformações. E viver o momento é viver a realidade, né? Nós temos que viver o hoje, fazer o melhor que a gente possa hoje. Bom, então quando a gente vai fazer quando é feito o nosso planejamento reencarnatório, os espíritos superiores encarregados disso, a equipe encarregada do planejamento vai analisar a nossa anterioridade. O que é a anterioridade? São as experiências do passado que já temos condição de resolver. Não é dado a ninguém um fardo maior do que ele pode carregar. E a gente vem nessa reencarnação para tomar o remédio que a gente precisa para tentar minimizar aquelas mazelas do nosso perispírito, né? Para tentar diminuir. E é necessário a gente largar um condicionamento de inúmeras reencarnações. A gente vem acostumado a um padrão de comportamento, mas está na hora da gente quebrar esse padrão, da gente agir diferente daqui para frente. Qual é a nossa prova a ser vencida nessa reencarnação? A gente sabe que ela é gerada por pensamentos e atitudes contrárias às leis divinas. Então, qual que é a nossa prova? A nossa prova não é nunca ter que aprender a suportar alguém ou amar alguém. A nossa prova tem a ver conosco. Então, desculpa, gente, não é assim, amar alguém sim, pode ser uma prova, mas não é... A gente nunca vai se preocupar em mudar o outro, a gente tem que se preocupar em mudar a gente. Então, desenvolver o amor por alguém, com certeza, todos nós temos essa prova, né? Caminhar um pouco mais no processo de perdão,
adquirir mais paciência, aprender a ser grato, a ser humilde, a viver no caminho reto, como foi o caso do Agenor? Então a gente tem algumas dessas provas, não necessariamente todas elas, ou muitas outras, né? E a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos e sentimentos para a gente vivenciar essa nossa reencarnação. Então o nosso planejamento reencarnatório é feito com muito cuidado, né? Com quem reencarnarei? Quem serão meus pais? Quem serão meus irmãos? Então, antigamente era muito comum os pais, quando o filho crescia um pouquinho, mandava para o colégio interno. Ficava uma vida lá no colégio interno, 8 anos no colégio interno. O que adiantou vir com esses pais? Era para conviver com eles, era para conviver com esses irmãos, né? A família tem que tentar ter esse cuidado na formação do filho da melhor maneira possível. Tem uma profissão que facilita o meu desenvolvimento moral? Algumas pode ser que eu vim para fazer aquilo, né? E outras pessoas a profissão não foi uma coisa assim pré-determinada, né? Com que espírito eu formarei minha família quando adulto? Com quem eu vou me casar? Com quem eu vou conviver? Né? Tudo isso, gente, é planejado. Os espíritos têm um trabalho. Olha, pensando por mim, eu morava em Ribeirão Preto, meu marido morava em Andradina. Ele foi fazer cursinho em Ribeirão Preto. Fizemos o mesmo cursinho em horários diferentes. Nos conhecemos no primeiro dia de aula, entramos na mesma universidade, em cursos diferentes. Nos conhecemos no primeiro dia de aula porque juntaram todos os alunos para fazer entrevistas em bairros da cidade para a gente conhecer a realidade da cidade. Quer dizer, meu marido não queria entrar na medicina em Ribeirão Preto. A primeira opção dele era medicina, era São Paulo. USP, Ribeirão era USP também, mas ele queria São Paulo. Ele não entrou em São Paulo, ele entrou em Ribeirão Preto. Se ele tivesse entrado em São Paulo, ele passou em uma outra também, famosa em São Paulo, que ele não foi fazer, nós não teríamos nos conhecido. Então é muito traçar pauzinhos lá no plano espiritual para a gente conhecer a pessoa certa, a pessoa que a gente precisa conviver. É tudo muito bem programado. Aí o que eu faço? Aqui, me separo. Ah, não, quero ser feliz, vou procurar outro. Então, é muito cuidadoso o nosso planejamento e a gente muitas vezes sai fora dele, né? Que filhos eu vou ter? Ah, eu quero ter só um, está lá planejado 5 para mim, mas eu quero ter só um, vou operar, vou tomar todos os cuidados para não ter mais filhos. Em que país eu vou nascer? Gente, o país muda a vida da gente total. Se a gente nascer num país frio, num país muito evoluído materialmente, né? Ou nascermos no Brasil, ou nascermos aqui em Novo Horizonte, ou nascermos lá no Nordeste, numa cidadezinha do interior do Nordeste, as nossas condições vão ser muito diferentes. E é o que a gente precisa, né? Mas aí eu vou morar fora do país, porque o Brasil não serve para mim. Eu estou fugindo do meu planejamento reencarnatório, né? Em que cidade vou passar a maior parte da minha vida? Eu nasci em Patrocínio Paulista, mas dali 1 ano eu já morava em outra cidade. E dali 2 anos eu já morava em Ribeirão Preto. Então, de 3 anos para frente, eu morei em Ribeirão Preto. Casei e vim para cá. Eu estou aqui há muito mais tempo do que a minha infância e juventude em Ribeirão Preto. Quer dizer, essa era a cidade que eu vim para passar a maior parte da minha vida. Tem uma razão, né? Gente, no livro Missionários da Luz, do André Luiz, tem um capítulo que se chama Reencarnação, capítulo 13,
que é belíssimo. Ele é um capítulo longo, mas ele descreve o cuidado no processo reencarnatório do espírito. É fantástico. É fantástico para a gente ler, reler. Eu não vou entrar nele aqui porque não é o nosso objetivo também nessa palestra, nessa fala. Bom, aí eu me reencarno e vão surgir os meus conflitos, né? Quando a gente reencarna, o apelo material é muito forte. A gente precisa disso, mas a gente quer isso. Dando exemplo material, né? A gente precisa de saber que somos espíritos encarnados e não que somos um corpo, né? Então, a gente precisa da matéria? Claro que a gente precisa. Mas a gente tem que tomar cuidado da gente precisar do necessário da matéria, não ter o excesso. E vamos refletir, né? Como estamos aproveitando o ambiente em que vivemos? Nós estamos aproveitando dia a dia da melhor maneira possível? Desde observar a natureza, observar a lua linda que tem tido, né? E os nossos contatos, a gente está passando pensamentos positivos, estamos tendo sentimentos positivos, estamos dando o nosso melhor em cada tarefa. E com a nossa família? Nós estamos dando atenção, mesmo à distância? E com o país que nos acolhe? Estamos falando tão mal do Brasil ultimamente, né? Estamos numa fase muito difícil politicamente, com a pandemia, mas a gente tem que valorizar o país que nos acolhe. Né? Temos que dar graça, tem uma razão da gente estar aqui. E a gente tem que torcer para que o melhor aconteça, porque esse Brasil vai para frente, né? Principalmente espiritualmente. E aí está a nossa contribuição. Que pensamentos dominam o nosso dia a dia? Gostaria de falar que são só pensamentos positivos, né, gente? O que o cônjuge ou o filho difícil nos obriga a desenvolver? Não é assim, ai, estão me pesando, está muito difícil, não aguento mais conviver com essa pessoa. Não, o que eles nos estão ensinando? O que eu preciso desenvolver em mim para conviver harmonicamente com eles? Sempre o referencial somos nós. Nunca pensar que o outro precisa se modificar. Isso é problema dele. A gente tem que pensar que nós precisamos nos modificar. O que nos faz agir, escolher, reagir? Gente, nós estamos adentrando na era do espírito, no mundo de regeneração. Nós escolhemos estar aqui nessa época da pandemia. Sabíamos que ia acontecer a pandemia, sabemos que o planeta está em fase de transformação e nós precisamos ajudar. Se a gente conseguir ter pensamentos positivos, os espíritos protetores, eles vão ajudar a pegar nossa energia e espalhar isso para outras pessoas. Então, nós precisamos ter consciência do nosso papel. A gente vive como quem sabe disso, que nós estamos na era do espírito. Esse é um período de preparação para um mundo melhor e nós já temos todo o conhecimento necessário. Temos que saber que Deus jamais castiga a gente, Ele educa, né? E o manancial de livros espíritas nos ajuda muitíssimo a enxergar o caminho, né? A gente sabe que Deus é justo, sabemos que não morremos com a morte, sabemos que temos inúmeras oportunidades reencarnatórias, mas que está na hora da gente acordar e aproveitar da melhor maneira possível essa que estamos vivendo.
Sabemos da força do pensamento, então temos que procurar ter pensamentos positivos para ajudar a sanear o ambiente em que vivemos e para sanear nosso perispírito, né? Sabemos que somos espíritos habitando um corpo, sabemos que temos o livre-arbítrio, sabemos que temos espíritos protetores com a gente, sabemos da importância do trabalho em nossa vida, sabemos que hoje é consequência do ontem, então a gente não tem que ter revolta nenhuma. E eu acho que eu já falei isso, mas vou falar de novo. Se a gente tivesse somente as lições de Jesus, a gente já teria condição de dar o nosso melhor e enxergar que Deus não castiga, que Deus educa. Aqui uma fala do Emmanuel no livro sobre a justiça divina. Companheiro do mundo, se o conhecimento da reencarnação já te felicita, sabes que a existência na Terra é preciosa bolsa de trabalho e de estudo, com amplos recursos de pagamento. Assim, pois, seja qual for a provação que te assinala o caminho, sofre amando e agradece a Deus. Trazemos muitas impurezas? Trazemos. Nossos pensamentos precisam ser alinhados com as leis divinas? Sim. Como? Como que a gente faz para procurar ter bons pensamentos, para seguir as leis divinas? Gente, primeiro é buscando conhecimento. O conhecimento é um leque sublime que vai iluminando nossa consciência, fazendo-a despertar para o sentido da vida maior. Então, o conhecimento ilumina a nossa consciência, a nossa moral, né? Fazendo-a despertar para o sentido da vida maior. E o que é esse conhecimento? O conhecimento que Jesus nos trouxe, é o conhecimento de tantos livros que temos acesso. Então, a gente precisa estudar muito para a gente entender, compreender, para poder vivenciar da melhor forma possível as adversidades. Quando diante das dificuldades, o que temos buscado para compreender e aceitá-las? Temos buscado compreender e aceitá-las ou nos revoltado? E se temos procurado compreender e aceitá-los, o que temos buscado? A doutrina, os ensinamentos de Jesus. É o que nos mantém, é o que nos explica o porquê de tantas injustiças, aparentes injustiças na vida, tantas dificuldades. A dor, quando bem compreendida, drena mazelas do nosso perispírito. E nós precisamos limpar nosso perispírito, né? Como então? Refletindo, analisando, adquirindo autoconhecimento. Isso é muito importante, a gente procurar se conhecer. Tem coisas que a gente acha que já aprendeu, de repente a gente faz alguma coisa e fala, poxa vida, ainda não aprendi não. Tenho bastante a desenvolver. Então é importante a gente ver as nossas qualidades, mas é muito importante a gente também ver nossos defeitos, para a gente procurar se melhorar. Então, assistindo palestras, fazendo o evangelho no lar, sendo passistas ou recebendo passes, estudando a doutrina, né? Trabalhando em coisas materiais, fornecendo cestas básicas, cama, como aconteceu no grupo esses dias, né? Fraldas, leite para quem está precisando. E sendo o ombro amigo, a pessoa que escuta a dificuldade do outro, que isso ajuda, dá uma força para o outro. Então, nessa reencarnação, eu vi isso numa palestra, achei muito interessante, que a reencarnação é um tanque para a gente lavar o nosso perispírito, né? Para a gente diminuir as manchas que estão aqui. E nós temos escolhas, né? Nós temos o livre-arbítrio.
Nós sabemos o que é o bem e o que é o mal. Nós já temos esse conhecimento. Nenhum de nós pode alegar que fez alguma coisa que não sabia que aquilo era para mal. Se a gente refletir antes, a gente não vai fazer. Porque a gente sabe se aquilo é para o bem ou se é para o mal. Mas aí vem aquela célebre frase, né? Mas se o outro faz, por que não fazer também? Porque o problema do outro é do outro. A gente tem que enxergar o que nós temos que fazer. A gente já tem esse conhecimento. A gente precisa se melhorar. A gente precisa aproveitar o máximo possível essa reencarnação, né? O mal que te desejei, eu vou carregar comigo? Eu vou. Não tem jeito. Vai mais manchinha lá para o meu perispírito. Hoje eu já desorganizei meu perispírito pelo menos uma vez? Provavelmente sim. Então a gente tem que nos cuidar. A nossa memória, que está lá no nosso perispírito, gente, não é um arquivo morto. Morreu, acabou, está lá. Não. Lá está registrado tudo. Quantas vezes traímos? Quantas vezes matamos? Quantas vezes nos vingamos? Quantas vezes sentimos remorso? Quantas vezes fugimos das nossas responsabilidades? Quantas vezes construímos? Está tudo lá. Está tudo registradinho. E Jesus falou, brilhe a vossa luz. Então nós temos que limpar nosso perispírito para brilhar a nossa luz. Então nós não temos que reclamar, nós temos que construir. Nós vivemos no mundo dos espíritos felizes? Não vivemos, né? Vivemos num planeta de provas e expiações. Então a gente não pode esperar que tudo seja felicidade, que não haja problemas. Nós estamos numa etapa evolutiva que nós precisamos dos problemas e das dificuldades para crescer, né? Então, diante das dificuldades, o que a vida está querendo me ensinar? Qual o significado que eu dou para cada vivência que eu tenho? Servem de aprendizado? Servem de peso, de mágoa? Então, diante da pandemia, o que a vida está querendo me ensinar? Eu vou aprender nessa fase que eu estou vivendo? Eu vou tentar ser útil? Ou eu vou me sentir injustiçado, magoado? Porque onde já se viu vir uma pandemia e ficar com raiva de onde surgiu a pandemia, ou ficar com raiva dos políticos ou do secretário da saúde, porque um fala uma coisa, outro fala outra, né? Eu tenho que ver o que essa pandemia serve de aprendizado para mim, o que eu posso aprender com ela. Então é uma fase importantíssima da gente ter autorreflexão e pensar no porquê nós encarnamos, qual a nossa missão nessa vida. E geralmente a missão nessa vida, gente, está muito ligada ao núcleo familiar. É aprender a viver bem com os nossos familiares, com as pessoas mais próximas. Muitas vezes não vai além disso. Essa é a nossa missão básica. Precisamos limpar nosso perispírito e para isso nós temos um aliado fantástico, a vontade. A vontade é nosso principal aliado. Olha o que o Leon Denis de novo vai falar sobre a vontade bem direcionada. A vontade bem direcionada é força conectada com o divino, com o bem. A vontade é a maior de todas as potências e é, em sua ação, comparável a um ímã. A vontade atrai. Se a gente tem vontade de nos melhorarmos, por exemplo, com o relacionamento com a outra pessoa, com alguém, essa vontade é a maior de todas as potências, ela é comparável a um ímã, ela vai trazer ajuda para mim se minha vontade for sincera. A vontade pode atuar com intensidade sobre o perispírito, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações e prepará-lo para mais alto grau de existência.
Então a vontade é um aliado fantástico que nós temos. Ela, quando a gente quer realmente, tanto para o bem como para o mal, viu, gente? Porque se eu quero fazer uma coisa ruim, eu vou atrair um monte de coisa ruim. Mas nós já estamos no outro estágio evolutivo, nós queremos atrair coisas boas. Então nós temos que ativar essa força em nós. No Livro dos Espíritos, a pergunta 909. Os homens podem sempre vencer suas más inclinações? E a resposta é sim. E algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhes falta. Quão poucos de vocês fazem esforço? Aí a gente vai se revoltar um pouco, né? Fracos esforços. Parece que a gente tem que se empenhar tanto, tem coisas na nossa vida que estão tão difíceis. Mas, gente, usem a vontade, se esforcem, porque depois que vencer isso, podem analisar em etapas da nossa vida, coisas que pareciam impossíveis de ser vencidas, foram vencidas. E hoje a gente nem acha que se esforçou tanto. Então, realmente, vamos colocar a vontade a nosso favor, né? Na pergunta 910, o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Se ele ora a Deus com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em sua ajuda, porque esta é a missão deles. Então, aquele ímã que a gente falou, vai atrair os bons espíritos. Nós vamos ter ajuda no que a gente realmente quer fazer, no que a gente sentir vontade de melhorar, reconhecer em nós que está deficiente. Então, nós temos que pegar, através de pensamentos, dos sentimentos e usando a vontade, nós vamos lavar nosso perispírito, né? Nós vamos purificando nosso perispírito para um dia nós chegarmos a sermos um espírito de luz. A gente sabe que esse caminho está longe, mas a gente também sabe que nós já estamos nessa caminhada. Nós já enxergamos o bom caminho. Já enxergamos a porta estreita. Né? Muito obrigada pela atenção, que possamos aproveitar, né, da melhor forma possível essa nossa reencarnação, enquanto ainda tivermos tempo, né, gente? Então, vamos aproveitar. Agradeço a vocês pela atenção, agradeço a Jesus, aos bons espíritos. E essa aula, gente, eu preparei depois de vir do congresso em Sacramento. Lá em Sacramento, eles têm um movimento bem grande da gente... É baseado no método do Eurípides Barçanufo, e é um método para a gente acelerar a reencarnação, a nossa evolução nessa reencarnação, para a gente não ficar se demorando tanto tempo. Então, a gente enxergar qual que é a nossa missão nessa reencarnação, e como é que a gente vai chegar a isso? Através da autorreflexão, né? Então, analisar a nossa vida e ver em que a gente precisa melhorar, esse é o objetivo. Então, essa primeira palestra é nesse sentido, né? Da gente parar para refletir qual é a nossa missão. Já estou preparando uma segunda palestra que vai ser sobre relacionamento conjugal, tá? Oportunamente a gente vai estar aqui de novo. Muito obrigada a todos.